E agora vamos falar do nosso queridinho curso de Psicologia Arquetípica, que começa agora dia 7 de maio, só ver se eu não errei a data, mas é isso mesmo, 7 de 7 de maio. maio, que você está adorando preparar. Então, Patrícia fez algo inovador, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no Instituto ABC da Alma para dar aula de psicologia arquetípica. E aí eu falei recentemente para a Patrícia, eu falei, Patrícia, você já reparou que quase nenhum instituto junguiano no Brasil dá aula escrita em psicologia arquetípica ou introdução à psicologia arquetípica? Não é à toa que isso acontece. Está sendo extremamente desafiador construir essa aula, porque o Hillman detesta, odeia, tem um ódio do fundo da alma dele de qualquer tipo de sistematização do pensamento. Então, você tentar sistematizar, vai ser tentar dar uma forma, definir uma imagem que, por natureza, para Hillman, não pode ser definida. O próprio trabalho da psicologia arquetípica é um trabalho de acolher a alma como ela vem e deixar que ela se desdobre incessantemente nas potencialidades dela e no que ela vai vir a ser ela mesma. Então, quando você para cortar a imagem e colocar na aula, eu estou fazendo um movimento contra psicologia arquetípica. Isso vai precisar ficar muito claro. Então, por isso que está sendo desafiador. E por isso que está sendo gostoso ao mesmo tempo e que vai ser algo muito raro, gente. Assim, não existe em nenhum lugar uma sistematização do pensamento da psicologia arquetípica. Por isso que Patrícia foi muito ousada nesse sentido. Nós temos colegas aqui, né? Nós temos Gustavo Barcelos e Marcos Quintais, são os dois junguianos da psicologia arquetípica que mais se destacam no cenário brasileiro. E se vocês pegarem o desenvolvimento do trabalho dos dois, tanto em questão de seminários, quanto em questão de escritos, o Barcelos escreve mais, o Quintais ele fala mais, o Quintais tem o LAPA, né, o Laboratório de Psicologia Arquetípica, lá no Rio de Janeiro. Se você for olhar o trabalho dos dois, eles fazem o que o Hillman faz. Vamos olhar aqui a dor pela perspectiva da psicologia arquetípica, a melancolia, os sentimentos. Eles não têm a introdução à psicologia arquetípica, porque não é fácil de fazer. Então, eles trabalham, óbvio que quando eles vão falar sobre a melancolia, as emoções, né? O Marcos está divulgando aí um trabalho dele sobre as emoções na psicologia arquetípica. Óbvio que ele vai falar o que é imagem, o que é ficar com a imagem. Ele vai pegar alguns conceitos do Hillman e vai tentar colocar lá. Mas sistematizado, o que é a psicologia arquetípica? Nossa, nem o próprio livro do Hillman, Psicologia Arquetípica, ou Introdução Concisa, consegue dar conta de sistematizar da forma que a gente está propondo sistematizar nesse curso. Então, a ideia é que a gente tenha uma contextualização... Ai, meu Deus, eu chego a me arrepio a falar disso. Uma contextualização biográfica do Hillman, que foi muito difícil de fazer, porque o Hillman foge a todo e qualquer tipo de contextualização biográfica. Vocês vão ver no curso que Hillman não gostava de ser nem fotografado, nem filmado, e ele tem uma razão para isso. Nós vamos fazer uma contextualização que eu chamei de teórica ao invés de filosófica, porque eu descobri que existe uma base da filosofia, mas o Hillman também vai para outros teóricos de outras áreas que não só filosofia. Então, eu achei interessante colocar bases teóricas. Depois nós vamos
definir, né? O que é essa danadinha dessa psicologia arquetípica que a gente tenta pegar e escapa? A gente vai fazer uma tentativa de delinear primeiras conceituações do que é a psicologia arquetípica. Se eu não me engano, são esses os dois primeiros encontros, né, Paty? Uma contextualização biográfica e de bases filosóficas ou teóricas e uma definição, uma primeira noção de psicologia arquetípica. Eu posso pegar aqui como você tinha colocado. Tum, tum, tum. Aqui, no primeiro módulo, será abordada a contextualização da psicologia arquetípica dentro da psicologia analítica de Jung, a biografia de Hillman, fundador dessa psicologia, e as bases filosóficas. E no segundo módulo... Quer falar? No segundo... Leia aí para mim, por favor. No segundo módulo, serão abordados os principais conceitos da psicologia arquetípica e suas possíveis aplicações: clínica, cultura, política, sociedade, relacionamentos humanos, por exemplo. Muita ênfase no... Leia aí de novo, só para as pessoas terem noção. No segundo módulo, serão abordados os principais conceitos da psicologia arquetípica e suas possíveis aplicações. Ponto. Espera aí. Muito pouco ênfase nesse início e bastante nesse seguinte, que vai ser o quê? Clínica, cultura, política, sociedade e relacionamentos humanos. Porque justamente, finalmente, aí eu vou conseguir fazer o trabalho do Hillman, né? Eu vou fazer uma conceitualização básica, que não dá para a gente navegar pelo Hillman sem entender alguns conceitos do tipo imagem, alma, patologizar, cultivo da alma, ficar com a imagem. E eu vou fazer isso de uma maneira bem vivencial. Então, quem tiver no curso já sabe que vai participar. Se não tiver voluntárias ou voluntários na hora, eu vou escolher um voluntário ou uma voluntária para participar, porque precisa ser vivencial. Essa é uma característica da psicologia arquetípica, gente. Vocês precisam entender e vocês vão entender quando vocês tiverem o curso, que é a ideia da psicologia arquetípica é valorizar a experiência vivida. Então, a gente vai ter muito disso do vivencial, mas eu vou dar uma ênfase muito pequena nessa conceituação, porque aí a gente vai começar a passar para como eu posso ver isso no ser humano, na clínica, na cultura, na sociedade, na política e nas relações humanas, principalmente, muito menos na clínica. Porque a psicologia arquetípica ela faz esse movimento de deslocamento da clínica para fora. Lembra que a gente falou mais cedo, né? Então, a gente vai olhar muito para a cultura, a gente vai olhar muito para a sociedade, a gente vai olhar muito para as relações humanas. E sim, a gente vai olhar para a clínica no sentido de redefinir a própria clínica. Porque se a psicologia junguiana, a psicologia analítica, ela vem para ser algo que vai redefinir a própria psicologia. A psicologia arquetípica quer redefinir a psicologia analítica. E, por isso, ela quer redefinir o que é a clínica, o que é o consultório, o que é o setting terapêutico. Tudo isso é redefinido, né, pela psicologia arquetípica do Hillman, que estaria, então, nesse nosso segundo módulo. E a ideia, João, foi... Eu sei que é um grande desafio e eu sempre vou te agradecer por ter aceitado o desafio, mas porque, assim, fica muito assim, então tem... Tanto que o nome inicial era Psicologia Analítica Arquetípica, e você falou, Paty, não, não é Psicologia Analítica Arquetípica, é Psicologia Arquetípica. Então, para mim e para muitas pessoas, existe aí, mas o que é exatamente a psicologia arquetípica? Quem foi Hillman? E por que ele se diferenciou de Jung? Né? Então, como você falou, as pessoas vão falar de psicologia arquetípica já lá na frente. Então, a psicologia arquetípica na dor, mas vamos voltar um pouquinho para trás, vamos entender por que ela surgiu. Né?
E É excelente esse movimento. O problema é que o próprio Hillman fez questão de ser um fantasma durante sua trajetória. Ele mesmo é uma imagem, ele é inapreensível, ele é fugidio, ele é escorregadio, sabe? Então é difícil, mas eu entendo, faz parte. Vai ser muito importante, por exemplo, para as pessoas entenderem por que que Hillman se destaca dentro da psicologia arquetípica, apesar da psicologia arquetípica não ter sido desenvolvida só pelo Hillman. exatamente. Ele é hoje o nome mais conhecido, né? Mas não foi o único. Não foi o único e não foi ele que criou sozinho um movimento. Ele Uhum. é o nome mais conhecido porque, como disse um dos que também é relativamente conhecido, Rafael Lopes Pedraza, o Hillman ficou lá com os escritos dele, enquanto eu fiquei aqui tratando da inércia. Ele brinca numa das entrevistas que ele faz. Ele era venezuelano, né? Então ele gostava muito de trabalhar com uma outra perspectiva que eu vou apresentar lá no curso. Que eu vou Uhum. ter esse cuidado. Eu fiz essa contextualização aí, de contextualizar a psicologia arquetípica dentro da psicologia analítica, como ela sai, como ela surge enquanto movimento, para depois a gente entrar no Hillman e nessa... É como tentar pegar água. Adoro. Você sai molhado, mas você não consegue nunca chegar com a água no lugar. Uhum. É, e vai ser uma riqueza, né, João? Vai ser incrível. Vai.